E aí galera, beleza? Eu sou o João Gunten e sejam bem-vindos aqui ao primeiro vídeo da trilha de back-end aqui do NTech. Então hoje a gente vai entender as bases de um desenvolvimento back-end, que basicamente é tudo que acontece por trás de um site ou de um aplicativo. Esse vídeo aqui ele vai ser um pouco mais simples do que os próximos, não vai ter código, vai ser só uma explicação teórica. E é bom para vocês que não têm muita noção de programação, poder entender um pouco mais antes de começar os projetos aqui no núcleo. Beleza, o que vai ser apresentado no vídeo, eu vou falar um pouco dos tópicos e explicações sobre os métodos HTTP e exemplos práticos e rotas funcionais. Beleza, primeiramente, o que é back-end? Bom, a estrutura de um site, uma aplicação web, é basicamente a seguinte. Você tem o front-end, que é a telinha que você vê tudo, e o back-end é basicamente o que atua por trás. Então, quando você clica em alguma coisa, faz alguma requisição, pesquisa alguma coisa, a sua telinha não magicamente acontece aquilo. Tem tudo um servidor rodando por trás, que é o back-end. Front-end, no caso, seria a programação das telas, e o back-end seria tudo que mexeria no banco de dados e no servidor por trás disso. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O exemplo, por exemplo, é do iFood. Você está vendo a tela do iFood. Eu tenho aqui vários restaurantes, e vamos supor que hoje, por exemplo, eu estou com vontade de comer, não sei, um lanche. Na hora que eu clicar em lanche, o que o back-end vai fazer? Você clica em lanche no front-end. E aí o front-end vai mandar pro back-end. Olha, tá clicando em lanche. E aí o que o back-end vai fazer? O back-end, teoricamente, através de uma rota, ele vai pegar todos os restaurantes que tem no iFood e vai checar. Esse aqui vende lanche? Não, então não aparece. Esse aqui vende lanche? Não, ele vende sushi, então não aparece. Esse aqui vende lanche? Vende. Então ele aparece na sua tela. Então é basicamente isso que ele vai fazer. É um dos exemplos das aplicações do back-end, seria nesse caso para filtrar os restaurantes que você busca num aplicativo tipo o iFood, por exemplo. Beleza, então como ele faz isso? Ele faz isso por meio de APIs, e eu vou explicar o que é uma API. Aqui está um exemplo clássico de restaurante, como se o front-end fosse você pedindo o pedido, e o back-end fosse o cozinheiro e a API fosse o garçom, né? Esse é o exemplo clássico. Então, basicamente, no caso do iFood, eu fiz uma request, que é um pedido para o back-end, que a minha request foi: me passe restaurantes que vendam lanches. E aí essa request fez o pedido para o back-end, que me retornou. Só que ele faz isso por meio de uma API, que é basicamente uma rota que vai até o banco de dados, busca o que você quer e volta com uma resposta para o cliente. E a API tem vários métodos HTTP. Por exemplo, o primeiro é a rota GET, que foi o exemplo do iFood, que ela basicamente pega dados do servidor e traz para o front-end. O segundo método é a rota POST, que ela adiciona dados no servidor, então basicamente uma rota de cadastro, você criar uma conta, você, sei lá, subir um produto no Mercado Livre, tudo isso é uma rota POST. Existe uma rota PUT que você vai replace. Você vai substituir um arquivo ou algum recurso na database. Então a put vai fazer a substituição, o delete você vai deletar e o patch você vai modificar parcialmente. Tem muita aplicação que a put e o patch serve, tipo, meio que as duas servem assim, mas cada aplicação tem o seu recomendado. Então, quando vocês entrarem mais no mundo de projetos, vocês vão entender melhor. Agora a gente vai falar da parte da estrutura de requisição. Basicamente, uma requisição, você tem o endereço da rota da nossa API, que é o URL. Todo mundo já viu uma URL, eu acho, mas ninguém nunca entendeu. Então, existem vários parâmetros. Então, por exemplo, um usuário no Instagram, vamos supor, provavelmente é algo tipo /user / o ID do usuário. Cada item na base de dados tem um ID que é o que separa e deixa eles únicos. Esses IDs nunca se repetem e cada item vai ter um ID único que é para basicamente diferenciar eles. Porque, por exemplo, eu posso, sei lá, ter um item no Mercado Livre com o mesmo nome e o mesmo preço. Mas o que vai diferenciar eles nos bancos de dados é esse ID. Então, já vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, aqui na Netflix, estou aqui aberto com o site da Netflix. Se eu entrar, por exemplo, no Breaking Bad, você vai ver aqui que tem um ID da série. Esse aqui é o ID da série Breaking Bad, que é o que diferencia das outras séries. Se eu entrar aqui, sei lá, em qualquer outra coisa aqui no filme do Mario, vai ter um ID diferente.
E assim para cada... Eu até entrei aqui. E assim para cada item aqui do site. Beleza. Agora, próximo, a gente vai falar sobre os parâmetros de query, que são basicamente o que serve para personalizar ou filtrar a sua URL. São geralmente o que aparece... São geralmente, na verdade, né? São o que aparecem depois de um ponto de interrogação. Então, vou dar um exemplo aqui na Netflix. Eu vou fazer uma pesquisa básica, sei lá, vou pesquisar Naruto. Você vai ver que aqui em cima vai ter um parâmetro query e a pesquisa com o nome igual Naruto. E isso aqui acontece em basicamente todos os sites, você pode dar uma olhada, tanto que eu vi, tipo, sei lá, em filmes aqui. Ô, porra. Você vira aqui em filmes, por exemplo, escolher o gênero, sei lá, eu quero filmes brasileiros. Vai ter um parâmetro de query que vai representar os filmes brasileiros. Então, qualquer gênero, qualquer coisa que você escolher, vai ter um parâmetro aqui que vai personalizar a sua busca. Inclusive, esse filme é do caralho. Homem-Aranha no Aranhaverso, não tem jeito. E tem basicamente o body, que é o jeito que a requisição vai ser enviada. Então, é usado geralmente em push ou patch para enviar dados como um JSON, que é o exemplo de arquivo que o backend lê, para ele poder receber e fazer a comunicação com o banco de dados. Aqui tem um exemplo de body de cadastro. Você lá no front-end vai ter uma tela super bonita, escrevendo o nome da sua empresa, seu e-mail, sua senha, tudo bonitinho. Só que aquela tela de front-end vai pegar toda aquela telinha bonita, com fotinhas, e vai transformar nisso aqui. E o back-end vai receber isso aqui e vai ler isso aqui para poder mandar para o banco de dados. E só de receber isso aqui, ele já criaria um ID automático para a nossa empresa aqui. Então, basicamente é isso. É isso que a gente tem sobre o back-end, essa é a estrutura básica. E no próximo vídeo, a gente provavelmente vai começar a entender como o Next.js organiza essas rotas e como os métodos HTTP entram na prática. Então é isso basicamente. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela atenção.